Quero cumprimentar a todos com a paz e a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom podermos estar aqui, iniciando essa live com todos os que estarão nos acompanhando nesse instante e aqueles também que irão vê-la depois. Esperamos que o Espírito de Deus esteja fortalecendo o seu coração, o nosso coração, e que seja uma manhã muito abençoada na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês, todos são muito bem-vindos. Uma alegria podermos estar juntos novamente na presença do Senhor. Como disse o apóstolo Pedro na primeira carta, no capítulo 1, a partir do versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Que palavra maravilhosa, essa palavra desse servo de Deus, o apóstolo Pedro, nosso amado irmão, que conheceremos na glória. Ele traz essa palavra de exaltação a Cristo e a Deus, o nosso Pai, pela sua grande obra, a obra do Espírito de Deus nas nossas vidas. E é para isso que nós estamos aqui, para exaltar a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Pai, do Espírito Santo de Deus. Que Deus venha a abençoar a vida de todos nós e que seja um tempo maravilhoso na presença do Senhor. Quero louvar ao Senhor com um cântico que fala sobre a obra de Jesus, desde a descida da sua glória até a sua exaltação no céu. O Rei da glória, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida, de forma espontânea Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima do céu e tem o nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará, meu Jesus voltará.
estamos aguardando a bendita e maravilhosa volta cheia de poder e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É nisso que nós exultamos, no poder maravilhoso de Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus e voltará para buscar a sua igreja e para julgar a todos com a sua reta justiça e com o seu poder extraordinário. Ele fará nova todas as coisas. Glórias a Deus por esta verdade. Vamos orar, queridos, nesse instante? Vamos falar com Deus? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui na presença santa do Senhor, com o nosso coração entregue e consagrado a Ti em Tuas mãos, buscando a Tua face em adoração, em louvor, esperando o ensino bendito da palavra do Senhor, que edifique as nossas vidas, traga, Senhor meu Deus, alento aos nossos corações, renove as nossas forças, e que tudo seja feito para exaltação e glorificação do Senhor. Durante todo este dia, consagramos nossas vidas ao Senhor. Consagramos, Senhor, os nossos dons, talentos, vocações. Consagramos tudo ao Senhor e pedimos, ó Espírito Santo de Deus, vem nos purificar para a glória, honra e louvor do nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero louvar ao Senhor com mais um cântico que fala sobre essa entrega ao Senhor e também a certeza da soberania do nosso Deus em todos os momentos da nossa vida. Tu sabes tudo, ó Deus, Tu és tremendo. Quem ao teu coração pode esquadrinhar teus pensamentos, Pai, são insondáveis. Tua beleza e luz vem iluminar, faz-me saber como agir, por onde andar, pra onde ir, como alegrar teu coração, contigo ter mais comunhão, renova as forças do meu ser, pra que eu te possa compreender, a quem eu devo comparar tanto poder. Tu sabes tudo, ó Deus, Tu és tremendo. Quem ao teu coração pode esquadrinhar teus pensamentos, Pai, são insondáveis. Tua beleza e luz vem iluminar, faz-me saber como agir, por onde andar, pra onde ir, como alegrar o teu coração, contigo ter mais comunhão, renova as forças do meu ser, pra que eu te possa compreender, a quem eu devo comparar
declarar tanto poder. Tu sabes tudo, ó Deus. Glórias ao Senhor. Nosso Deus sabe de todas as coisas, pode todas as coisas e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui comigo, está aí com você, está em todos os lugares, principalmente com aqueles que o buscam de todo o coração. E é isso que nós queremos fazer nesta manhã, buscar a Deus com todo o nosso coração. Ele diz na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que possamos fazer isso nesse instante e com o nosso coração aberto, buscarmos juntos ao Senhor. Mais uma vez eu quero dar as boas-vindas a todos, um bom dia, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Vamos falar mais uma vez com Deus. Pai, nesse instante, Pai, nós queremos interceder por todos aqueles que estão trabalhando nesta hora, ó Deus, os profissionais da saúde, os profissionais da segurança pública, aqueles que trabalham nos campos pelo país, ó Deus querido, na agricultura, na pecuária, aqueles que trabalham em indústria, ó Deus querido, em todos os serviços essenciais que, ó Deus, continuam trabalhando a todo vapor. Pedimos, ó Pai querido, que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor os proteja, Pai querido. Proteja, ó Deus, de todo acidente, proteja, ó Pai querido, a saúde dos nossos queridos trabalhadores e irmãos em Cristo. Ó Pai querido, proteja da contaminação, ó Deus, desse vírus que aí está. Livra do mal a todos, Pai, em nome de Jesus. Também eu oro por todos os que estão nos ouvindo agora. Peço que o Senhor os abençoe e nos dê um tempo de paz, de conforto e de consolo. Renova as nossas esperanças, a nossa fé em Ti, Senhor. Pai, também eu oro, ó Pai, pelos enfermos, tanto aqueles que estão internados pelos mais variados problemas de saúde. Ó Pai querido, que o Senhor esteja estendendo as Tuas mãos sobre a vida de cada um. Há tantos que estão internados ou mesmo em casa, que nós não conhecemos, mas há outros, Pai, que conhecemos e sabemos, ó Deus querido, das lutas que tem travado. Eu oro, ó Pai querido, nesse instante pela Caroline Negrão, que está lá em São Paulo, nossa querida irmã que contraiu o vírus, ó Deus. Ó Pai querido, pedimos que o Senhor esteja com ela, renovando as suas forças, renovando a sua fé, dando-lhe saúde para que ela possa voltar em breve ao seu trabalho como médica que é, Senhor. E abençoe, ó Pai querido, todos os que trabalham com ela também ali, Pai. Pai querido, também eu oro, Senhor meu Deus, pela vida do nosso irmão Ronaldo Lidório e de toda a sua família, que também, ó Deus, foram infectados. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue a fazer uma grande obra na sua vida, Pai. Oramos, ó Pai querido, em favor da Meire. Eu não a conheço, Pai querido, mas ela está internada, ó Pai, no hospital devido a uma esclerose múltipla, e pedimos que as misericórdias do Senhor sejam sobre a vida dela, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro pelo Edson, irmão do nosso irmão Bolão, o Edson que também está internado, Pai querido. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia dele, renovando as suas forças, Pai amado, para ele ficar bem. Também eu oro pelo Ricardo, ó Deus querido, marido da nossa irmã Vanessa. Ricardo, nosso irmão querido, eu peço pela sua vida que o Senhor também tire toda a dor que ele vem sentindo por um problema renal. Ó Deus querido, que o Senhor esteja com ele, ó Pai, curando a sua vida. Peço, ó Pai querido, assim por todos os que nos ouvem, que porventura estejam enfermos, que a mão bendita do Senhor seja sobre eles ou sobre amigos e parentes que nesta hora eles representam também diante de Ti.
E agora fala conosco, Pai, por intermédio da Tua palavra. Nós oramos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero convidá-los para que abram as suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 11 a 17. Essa foi uma leitura que nós fizemos esta semana aqui em casa. Compartilhei com a minha família, compartilhamos um pouco daquilo que o texto bíblico diz, mas queremos nos aprofundar um pouco mais no que esse texto bíblico ele vai nos ensinar. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 11 a 17, o texto da palavra do Senhor. Eu vou ler aqui na tradução Nova Versão Internacional e peço que você acompanhe aí também na sua Bíblia. Então, 1 Pedro 2, de 11 a 17, diz assim: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Que Deus abençoe a sua santa e bendita palavra, que servirá esse trecho que servirá para a nossa meditação nesse instante. Meus amados irmãos, amigos, no pensamento cristão, teologia e ética estão ligadas inseparavelmente. Não há contradição entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós fazemos. Ou não pode haver contradição entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós fazemos. Uma não pode negar a outra. A verdade doutrinária da redenção através do novo nascimento tem a sua aplicação na verdade ética como expressão dessa redenção. É assim que o apóstolo Pedro chama a atenção dos cristãos, de todos os cristãos, tanto do primeiro século, quanto nós que vivemos hoje no século 21, para essa realidade da vida. Ele vai nos dizer que o cristão é um estrangeiro, é um peregrino no mundo. Nós já falamos um pouco sobre isso daqui num outro estudo, dizendo que o cristão é cidadão de dois reinos. Mas na realidade, nós somos muito mais cidadãos do reino dos céus, do reino de Deus, do que desse reino passageiro que nós estamos aqui. Então, nós estamos aqui de passagem, mas enquanto estivermos aqui, nós temos o dever de testemunhar a nossa fé, de vivermos a nossa fé, aquilo que cremos, no meio da sociedade onde nós estamos inseridos. Vivemos o nosso compromisso com Jesus Cristo como nosso Senhor e com o seu reino, o governo de Jesus Cristo sobre nossas vidas. O apóstolo Pedro vai nos dizer no capítulo 1, versículo 14, ele diz o seguinte: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora,
quando viviam na ignorância. Então, Pedro diz que nós somos filhos da obediência. Da obediência a quem? A obediência a Deus Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos filhos da obediência. E como filhos da obediência, nós devemos imitar e expressar por meio da nossa conduta e de nossas palavras o caráter do nosso Pai. Ou seja, nós não podemos mais viver como vivíamos antes de Cristo entrar em nossa vida. Ele está dizendo que antes de Jesus Cristo entrar na nossa vida, nós vivíamos como ignorantes embrutecidos, falando coisas e fazendo coisas que nada tinham a ver com Deus e com Cristo, porque o Espírito Santo de Deus, ele não habitava em nossa vida. Então, antes de Jesus Cristo nos salvar e do Espírito Santo vir habitar em nós, nós éramos guiados por maus desejos. Esses maus desejos eram fruto de uma mente escravizada ao pecado. Por isso nós falávamos o que falávamos e vivíamos como vivíamos, porque nós éramos incapazes de raciocinar, de pensar e refletir coerentemente sobre os nossos próprios atos, porque os nossos pensamentos, os nossos desejos eram escravos do pecado, de Satanás e do mundo. Mas, a partir do momento em que Jesus Cristo nos salvou, o Espírito Santo nos deu uma nova natureza. E essa natureza que ele nos deu é para expressar uma nova realidade. E qual é essa nova realidade? É que nós somos filhos de Deus. E nós somos filhos de um Deus que é santo. Um Deus que é santo. A nossa vida, ela está sendo edificada sobre a rocha, que é Jesus. Então ela está sendo construída a partir do nosso relacionamento com Cristo. Nós estamos sendo reconstruídos para a glória de Deus. Então, a partir do momento em que Jesus Cristo nos salvou e que o Espírito Santo de Deus nos deu uma nova vida, nós nascemos de novo, nós estamos agora sendo edificados, construídos sobre essa rocha que é Jesus Cristo. Jesus passa a ser o fundamento, a sua palavra, a sua vontade passam a ser os fundamentos sobre os quais nós vamos edificar esta nova vida. Então nós carregamos conosco essa marca e essa missão. Olha o que diz o apóstolo Pedro no capítulo 2, o versículo de número 9. Ele vai dizer assim: vocês, porém, está dizendo a nós cristãos, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ainda ele diz no verso 10, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, nós temos uma marca sobre nossas vidas e uma missão definida pelo próprio Deus. A marca é que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos uma nação santa. Nós somos um sacerdócio real. E com que propósito? Com o propósito de engrandecer a Jesus Cristo através da nossa vida, das nossas palavras, das boas obras que nós praticamos para a glória de Deus. Então nós estamos aqui neste mundo com esse propósito definido por Deus.
Nossa referência e padrão é Jesus Cristo. Ele é a nossa referência e padrão. Isso significa que nós devemos viver uma vida de maneira exemplar, como Jesus Cristo viveu nesse mundo de maneira exemplar. Ele nos deixou o exemplo para que nós sigamos o seu exemplo. Bem-aventurados sois se vocês praticarem aquilo que eu ensinei para vocês, disse o Senhor Jesus Cristo quando ele lavava os pés dos discípulos. E o que diz a palavra do Senhor no verso 12? O verso 12 do capítulo 2 que lemos no início. Eu leio mais uma vez aqui para a nossa meditação. Ele diz: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Jesus, ele é o Senhor das nossas vidas, como cristãos que nós somos. E é a partir dessa realidade que todas as nossas relações devem ser vividas, devem ser moldadas. E nesse ponto, queridos, eu queria voltar aqui a um tema que eu já tratei. Tratei no primeiro domingo, quando nós falamos, no primeiro domingo da pandemia, né, no primeiro domingo da quarentena, no primeiro domingo da quarentena, eu tratei desse tema aqui, que é o tema da relação do cristão com as autoridades civis, que é muito importante para nós. E essa relação tem que ser fundamentada, deve ser fundamentada a partir da nossa relação com Cristo. Quem define como deve ser a nossa relação com as autoridades civis é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, não são ideais políticos, ideologias políticas, filosofias humanas. Mas a vida do cristão deve estar pautada, deve ter como referência a pessoa e a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Pedro vai dizer logo na sequência, no versículo 13, por causa do Senhor, ele diz, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Olha que interessante. Então, o que Pedro vai trazer para nós é exatamente isso. Nosso relacionamento com Cristo deve ser a base para a nossa relação com as autoridades civis. Volto a repetir. Nosso relacionamento com Cristo deve ser a base, o fundamento para a nossa relação com as autoridades civis. Jesus se importa com a maneira como nós nos relacionamos com as autoridades civis. Ele se importa. É preciso, então, que nós compreendamos esse princípio de autoridade que existe na Bíblia Sagrada. O que a Bíblia Sagrada define sobre a questão da autoridade? A Bíblia não nos deixa às cegas, procurando, tentando, eu preciso ir lá no livro de filosofia política, de sociologia, para descobrir como eu devo me comportar em relação às autoridades civis. Não. A Bíblia Sagrada, ela traz, porque Deus, na sua palavra, ele nos ensina tudo o que é necessário para vivermos como cristãos e como cidadãos nesse mundo. Então, o que a Bíblia vai ensinar sobre a questão da autoridade? Em primeiro lugar, vai nos ensinar que só Deus possui autoridade absoluta. Preste atenção nisso. Só Deus possui autoridade absoluta. Deus é a fonte de toda autoridade. Ele é a autoridade absoluta, só Ele tem autoridade absoluta. E ele é a fonte de toda a autoridade.
Em Mateus 28:18, quando Jesus está falando ali, ordenando aos discípulos sobre aquilo que nós chamamos de grande comissão, comissionamento para que a igreja fosse por todo mundo pregar o evangelho, diz lá em Mateus 28:18, foi-me dada, Jesus está dizendo, depois da ressurreição, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Preste atenção nisso. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade pertence a Jesus Cristo. Não existe nenhuma autoridade fora de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a suprema autoridade, essa autoridade que pertence a Deus, porque Jesus é Deus. Todas as autoridades que existem são a Cristo subordinadas. Todas as autoridades, a autoridade do rei, a autoridade de um presidente, a autoridade de qualquer governante deve ser subordinada a Jesus Cristo. Lá em Filipenses, no capítulo 2, versos 9 a 11, o apóstolo Paulo nos ensinou o seguinte, falando sobre Jesus Cristo. Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, toda autoridade pertence a Jesus Cristo. Ele é o nome que está acima de todo nome. E todo joelho, toda criatura na terra, debaixo da terra, no mar, irá se curvar diante de Jesus, irá confessar que Ele é o Senhor, Ele é a autoridade absoluta. Então, só existe uma autoridade absoluta nos céus e na terra, o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Todas as autoridades que existem emanam de Cristo. Tem nele a sua fonte e lhe devem submissão. Sejam autoridades religiosas, sejam autoridades civis. Todas as autoridades, quer sejam crentes ou incrédulos, todos, sem exceção. A autoridade de um rei é delegada por Deus. A autoridade de um presidente é delegada por Deus. A autoridade de um governador de estado é delegada por Deus. A autoridade de um prefeito é delegada por Deus. A autoridade de um juiz de uma Suprema Corte é delegada por Deus. Não existe autoridade que seja delegada pelo povo. Há uma falácia, ainda que ela seja defendida da maneira como é defendida, que na democracia é o povo que confere autoridade a quem governa através dos seus votos. Mas isso não é verdade. Nós não temos condições de conferir autoridade a ninguém. Olha só a situação que nós vivemos agora. Nós estamos conferindo toda a autoridade aos nossos governantes. Nós não temos autoridade nem para sair, às vezes, e fazer aquilo que nós queremos, porque nós não temos autoridade em nós mesmos. Como nós podemos delegar a autoridade a alguém? Nós não temos condições de fazer isso. Toda autoridade procede de Deus. É Deus que permite que a autoridade esteja onde ela está. Então, em qualquer forma de governo, a autoridade de quem governa, ela tem um início e tem um fim. Não importa se é um ditador que viva ali 40, 50 anos no poder. Mas a autoridade de quem governa, ela tem um início e um fim. Por quê? Porque aquele que governa, ele é finito e limitado pela sua própria condição humana. A sua própria condição humana é finita, é limitada. Então vai até um ponto. Só Jesus Cristo possui autoridade absoluta, permanente e ilimitada, porque Ele é Deus e Ele é eterno. Por isso, todos os governantes que existem
E todos os governantes que já existiram terão que prestar contas a Cristo de como governam ou como governaram. E receberão de Jesus o louvor se tiverem feito bem, ou o juízo se tiverem feito o mal. Lá em Mateus, no capítulo 25, Jesus conta uma parábola chamada parábola dos talentos. E ele confere talentos aos seus servos, né? Fala ali de um homem que era dono de uma propriedade e ele vai viajar e ele concede talentos aos seus servos para que seus servos administrem aquilo que ele colocou nas mãos desses servos. Mas a Bíblia diz o seguinte, Jesus na conclusão da parábola diz o seguinte, que depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. É o que Jesus Cristo vai fazer no seu retorno. Quando ele voltar, ele vai pedir contas das autoridades, como cada uma delas agiu. Se elas fizeram aquilo que era da vontade de Deus, ou se elas agiram por conta própria, sem considerar a autoridade de Cristo, como rebeldes, como elas agiram, cada autoridade, os reis, os presidentes, os governadores, os juízes, todos terão que prestar contas a Jesus Cristo de como exerceram a sua autoridade. Lá em Lucas, no capítulo 19, versículos 11 a 27, Jesus conta a parábola das 10 minas. E ele diz também que o rei voltará para acertar a conta com os seus servos, aqueles a quem ele deu aquelas minas para que eles pudessem administrar. E Jesus Cristo vai voltar, queridos, e vai acertar contas com todos os governantes. Terão que prestar contas a ele. O fato de reconhecerem ou não hoje a autoridade de Cristo sobre eles não invalida o fato de que eles terão que prestar contas. Eles não são autoridade absoluta. Só Jesus Cristo possui autoridade absoluta. Quando você lê, por exemplo, o livro do profeta Daniel, ele revela bem essa verdade, porque Daniel era um exilado, um judeu que foi exilado, levado para o exílio, num país que não era o seu país, não era Israel, ele estava ali exilado na Babilônia, e ele passou pelo exílio durante o reinado de alguns reis. O primeiro desses reis foi Nabucodonosor. E Nabucodonosor era um rei que não conhecia o Deus de Daniel, nem mesmo adorava o Deus de Daniel. Mas Deus se manifesta a Nabucodonosor, mostrando a Nabucodonosor a sua autoridade suprema, até mesmo sobre aquele governador ímpio. Nabucodonosor tem um sonho, está lá no capítulo 4 de Daniel. E no sonho, ele vai contando a Daniel o que estava acontecendo. Lá no versículo 17 do capítulo 4 do livro do profeta Daniel está assim: para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo, que é o Deus de Daniel, domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Mas o que acontece? Nabucodonosor, o seu sonho é desvendado, descrito ali pelo profeta Daniel, mas Nabucodonosor continua reinando em sua arrogância. Ele era um homem arrogante, era o grande rei da Babilônia, então ele era um arrogante, mas ele ficou como um arrogante até que o sonho que ele havia contado a Daniel se torne uma realidade. E o que acontece? Tudo aquilo que foi revelado no sonho acontece com Nabucodonosor. E daí, depois de tudo, eu quero só relatar aqui as palavras que estão contidas em Daniel, capítulo 4, versículo 37. Palavras de Nabucodonosor, rei da Babilônia.
Ele diz assim: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Todos os reis da terra, todos os governantes, um dia curvarão os seus joelhos, a sua face perante Jesus Cristo e terão que adorá-lo e reconhecer a sua autoridade absoluta sobre a vida deles. No capítulo 6 do livro de Daniel, acontece o mesmo com o rei Dario. O rei Dario, lá no capítulo 6, versículos 26 e 27, está escrito assim, depois de uma situação acontecida também com esse rei: em todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Olha que coisa maravilhosa. O testemunho de Daniel, né, que foi lançado lá na cova dos leões, o testemunho de Daniel é tão vivo, tão verdadeiro como um homem de Deus, que impacta a vida do rei e do próprio reino. Então, o rei Dario diz isso: em todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. É um rei ímpio que está dizendo isso. No capítulo 7, acontece o mesmo com o rei Belsazar, o mesmo. Ele também vai reconhecer que só o Deus de Daniel, ou o Deus bíblico, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que se revelou na pessoa de Jesus Cristo, é o único Rei verdadeiro, Deus verdadeiro, o Senhor absoluto, sobre tudo e sobre todos. Então, eu quero concluir aqui essa parte do livro de Daniel com o que está registrado no capítulo 2, versículo 21 de Daniel. Ali está escrito que é Deus que muda as épocas e as estações. E mais, é Deus que destrona reis e os estabelece. É Deus que destrona reis e os estabelece. Não é o voto democrático. Não é a questão qual seja ela que coloca um rei, um governante, alguém ali. É o próprio Deus, é o próprio Deus. E muitas vezes para exercer justiça sobre um povo ímpio, um povo imoral, um povo rebelde, Deus exerce sua justiça através desses reis, através desses governantes, exatamente para punir a hipocrisia, a vida mentirosa, a vida de imoralidade e de corrupção de uma nação. Então, quando Jesus esteve diante de Pilatos para ser julgado, é uma outra questão que nós podemos trazer aqui. Quando Jesus esteve diante de Pilatos para ser julgado, Jesus deu o mesmo testemunho de Daniel perante o governador Pilatos. Olha o que está escrito, o Evangelho de João, capítulo 19, versículos 10 e 11. Pilatos diz a Jesus: você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. João 19, 10 e 11. O que Jesus está dizendo aqui, meus amados irmãos? Jesus não está conversando com o governador de Israel. Jesus está conversando com o governador do Império Romano. Ele era um idólatra. Ele era alguém que não reconhecia a autoridade de Deus, nem conhecia Deus, o verdadeiro e único Deus. Mas Jesus está dizendo que mesmo o Império Romano, grande e poderoso Império Romano daquela época,
Cada governante do Império Romano e até mesmo o imperador romano só estava ali porque Deus permitiu. Nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto, se do céu, se do meu Pai não tivesse lhe sido dada. Portanto, queridos, todas as autoridades que existem emanam de Cristo, têm nele a sua fonte e lhe devem submissão e terão que prestar contas a ele da administração e como exerceram o seu governo. E é neste sentido que Pedro se dirige aos cristãos, a todos nós cristãos, tanto aqueles que foram os primeiros destinatários da carta, quanto nós que hoje também somos cristãos e temos a Bíblia Sagrada em nossas mãos. Não é à toa que o apóstolo Pedro vai dizer que a palavra de Deus permanece para sempre. Deus é imutável, a sua vontade não muda. Não muda, porque Deus é eterno, ele não é afetado em sua vontade, nas manifestações dos seus decretos, pela cultura humana, ou pela vontade humana, pelos governos humanos, de jeito nenhum. A vontade de Deus é perfeita, por isso ela é soberana e ela não precisa ser modificada, porque ela é perfeita, ela é exata. Então, Pedro se dirige aos cristãos, no versículo 13, eu digo mais uma vez, por causa do Senhor, por causa dessa realidade que o Senhor Jesus é a autoridade absoluta da vida e que toda autoridade emana dele, sujeitem-se ao rei e aos governantes. Na realidade, o que é que se espera de um bom governante de acordo com as Escrituras? Espera-se exatamente o que diz aqui no versículo 14, que eu leio novamente. Ele diz assim, que eles são enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. É isso que se espera de um governante, é isso que Jesus Cristo, como autoridade absoluta da vida, absoluta sobre todos os governantes, ele exige de cada um, é o que ele quer, é a vontade de Jesus Cristo, que os governantes, eles punam os que praticam o mal e honrem os que praticam o bem. Então é isso que ele nos ensina aqui. O que é que Pedro quis dizer com essas palavras? Ele quer dizer que é vontade de Deus que os governantes sejam justos e pratiquem a justiça para com todos os seres humanos indistintamente, que eles não sejam parciais no juízo, que eles não defendam o rico e oprimam o pobre, que eles não ajam dessa maneira, mas que eles sejam justos, pratiquem a justiça para com todos os cidadãos sobre os quais eles estão governando, porque eles são representantes de Deus, sobre os quais eles estão julgando, porque eles são representantes de Deus. Então, Deus quer que o governo de cada um seja justo, honesto, correto, em todos os níveis. Essa é a vontade de Deus. E é lógico, queridos, que nenhum cristão se oporá a um governante que age dessa maneira. Nenhum. Pelo contrário, quando um governante, quando um juiz, ele age consoante aquilo que é da vontade de Deus, ele receberá todo o apoio e receberá também toda a dedicação de submissão de todos os cristãos que amam a Deus e a sua palavra. Essa é uma verdade. Pelo menos em tese é assim. E até mesmo da maioria dos cidadãos de bom senso. Ele receberá o louvor e receberá o apoio. Porém, como nós vivemos num mundo caído, num mundo que jaz no maligno, aqueles que são escravos de Satanás, logicamente, irão se opor a qualquer governo, né, que haja de maneira correta, porque querem, de alguma maneira,
manipular ou exercerem poder, né, de manipulação sobre os governantes. Mas o que eu quero que os irmãos observem aqui, na realidade, não é tanto o que Pedro diz a respeito dos governantes. Porque o alvo aqui não é para nós a atitude dos nossos governantes, já que eles terão que prestar contas a Deus. Mas qual deve ser a atitude dos cristãos como filhos de Deus em referência aos nossos governantes. Então eu quero ler o versículo de número 15. Ele diz: pois é da vontade de Deus, está falando para a igreja, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Olha que coisa impressionante que o apóstolo Pedro está trazendo aqui para nós. O cristão, a igreja, ela tem um papel distinto. O cristão, a igreja do Senhor, tem um papel distinto na sociedade onde ela está. Nós temos o papel de ser a consciência do Estado, de ser a consciência da sociedade, de ser a consciência daqueles que governam. Vamos tomar como exemplo a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus ele esteve aqui, a sua maneira de viver, a sua maneira de ser, a sua maneira de falar, impactou e incomodou tanto a vida dos homens, de todos os homens, do mais simples ao mais letrado, da prostituta ao sacerdote, do plebeu ao rei, todos os que estiveram com Jesus, fosse apenas observando a Jesus ou mantendo um diálogo com Jesus Cristo, eles sofreram um impacto, um confronto da pessoa de Cristo e da maneira de ser de Cristo com as suas próprias vidas. Não só pelo que Jesus ensinava, mas também pelo que Jesus vivia. Jesus impactava não só pelo seu ensino, como diz a palavra do Senhor. Ele não ensina como os escribas e os fariseus, ele ensina como quem tem autoridade, porque Jesus vivia, praticava aquilo que ensinava. Então, o que Jesus fez foi nada mais, nada menos do que viver a realidade do seu relacionamento com seu Pai. O relacionamento de obediência de Jesus Cristo, o relacionamento de amor de Jesus Cristo para com seu Pai, evidenciava-se através da maneira como Jesus se relacionava com os outros. Então, o fato de Jesus obedecer incondicionalmente ao seu Pai fez com que Jesus vivesse uma vida de confronto com os homens em todos os níveis e de todos os níveis. A própria vida de santidade de Jesus causava esse confronto, causava esse desconforto, onde quer que ele estava. Ele não precisava nem dizer muitas coisas. O fato dele estar ali, de saberem quem ele era, o que ele pensava e como ele vivia, já impactava. Foi o que acabou levando Jesus à morte, pelas autoridades. Por quê? Porque viver a realidade da fé e do reino em meio aos poderes e estruturas desse mundo caído poderá trazer indignação de muitos, mas com certeza também abrirá os olhos de muitos para a realidade do reino de Deus. Mas quando nós examinamos, quando nós olhamos a vida de Jesus por meio dos evangelhos, nós não vemos, por exemplo, Jesus atacando os poderes constituídos. Observe a vida de Jesus. Talvez você vai falar, porque Jesus viveu pouco tempo aqui entre nós. Para aí. Jesus, durante 3 anos e meio, Jesus esteve aqui exercendo o seu ministério. Ele denunciou sim o pecado lá no templo, quando ele expulsou os vendilhões do templo, dizendo: vocês transformaram a casa do meu pai num covil, num esconderijo de salteadores, de ladrões, né? Porque eles estavam explorando o povo através de tudo aquilo.
né? Jesus denunciou, sim, mas Jesus, queridos irmãos, no seu ensino, no bojo do seu ensino, no conteúdo essencial do ensino de Jesus, Jesus ensinou sobre o reino de Deus. Ele ensinou sobre a verdade do reino de Deus. E o Espírito Santo de Deus usou a verdade do ensino de Cristo e aquela verdade transformadora, aquela verdade poderosa do Evangelho de Cristo, ia impactando a vida das pessoas e abrindo os olhos das pessoas para que as pessoas pudessem enxergar as realidades à sua volta de maneira distinta. Jesus não precisava ficar atacando, Jesus precisava ensinar a verdade. A verdade. Então Jesus não estava numa luta insana contra os poderes constituídos. Não. Ele não fez um levante, por exemplo, revolucionário contra Herodes e os súditos de Herodes. Nem mesmo agiu subversivamente contra o governo romano na Judéia. E, aliás, não faltou oportunidade. Porque quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, o povo veio com o objetivo de levar Jesus Cristo para Jerusalém e colocá-lo sobre o trono, fazer Jesus rei, diz a palavra do Senhor. Mas Jesus sai de fininho ali porque ele não veio com esse propósito. Não que Jesus não se preocupasse com a questão da vida das pessoas, longe disso, ele veio para morrer por nós. Mas Jesus Cristo, ele não se deixava levar, se enganar por estas coisas, meus amados irmãos, porque Jesus tinha um objetivo central. Um objetivo central. Então Jesus, ele não era um subversivo. Jesus não era um revolucionário na maneira como muitos tratam dessa questão na história e através de ideais políticos. Não, de jeito nenhum. O foco de Jesus era o reino de Deus. Ele não veio para instalar um reino na terra, né? Quando Jesus está subindo aos céus, diante dos discípulos, os anjos aparecem ali e há uma pergunta: será este o tempo que restaures o reino a Israel? Porque eles não haviam compreendido ainda inteiramente a mensagem de Jesus. Só com a vinda do Espírito Santo é que eles foram compreender. É por isso que existem muitas leituras errôneas da Bíblia Sagrada. Muitas teologias que estão por aí são furadas, porque não se baseiam na Bíblia Sagrada, e nem mesmo na orientação do Espírito Santo. São teologias baseadas em ideologias políticas, sociais, e não nas Escrituras Sagradas, e não na mente do Espírito Santo. Então, o foco de Jesus era o reino de Deus, a pregação e o ensino do reino. Era isso que Jesus fazia para um povo sedento. Por quê? Porque ele sabia que os reinos desse mundo passam e muitas vezes se autodestroem pela sede de poder, pelo confronto de poder e das traições dentro do próprio grupo que constitui aquele ideal. E de acordo com o ensino de Daniel, que Jesus também vivenciou essa realidade, o único reino que permanece para sempre é o reino de Deus. É o reino de Deus. Os partidos políticos, os governantes aí que são colocados, né, no exercício do poder, eles passam, todos eles passam e passarão. Mas Jesus e o reino de Deus permanecerá para sempre. O reino da Babilônia passou, o reino romano passou, o Império Romano passou, e quantos e tantos outros passaram. Todos passaram, mas o reino de Deus permanece para sempre. E Jesus veio para anunciar o reino de Deus. É para isso que ele se encarnou. É para isso que ele encarnou a própria mensagem do reino. Na pessoa de Cristo, o reino e o rei estavam presentes. Quem se encontrava com Cristo tinha os seus valores e a sua própria vida confrontado com os valores do reino e tinha que tomar uma decisão em romper com os reinos do mundo para servir ao reino de Deus. Mas quem serve ao reino de Deus, meus amados irmãos, é o melhor cidadão que existe na terra.
aquele que verdadeiramente ele é um servo do reino, ele é o melhor cidadão. Jesus, ele pagou os impostos quando os judeus vieram ali perguntando se deviam pagar ou não os impostos. Jesus toma uma moeda e pergunta: de quem é essa face aqui? Ah, é de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus nunca, eu quero mais uma vez aqui, porque isso é importantíssimo. Jesus nunca foi um subversivo. Jesus nunca foi um revolucionário político, jamais. Quem usar isso é um mentiroso. Quem falar isso é um mentiroso e está deturpando as Escrituras, porque Jesus, ele não veio para trazer um reino como os reinos deste mundo, de jeito nenhum. Ele mesmo diz: o meu reino não é deste mundo. O que ele queria dizer com isso? Ele está dizendo que o reino dele não é e não age conforme as categorias de poder dos reinos e dos governantes deste mundo. O reino de Jesus Cristo está acima e além dos reinos desse mundo. Falando aos discípulos que ainda estavam infectados com a visão mundana de poder, discutindo entre si quem era o maior, Jesus Cristo disse em Marcos capítulo 10, versículos 42 a 45, preste atenção. Jesus Cristo diz: vocês sabem que aqueles que são considerados governos das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. No reino de Cristo, queridos, todos são servos. Não existe um reino no reino de Deus, onde um é mais do que o outro. Não existe isso. No reino de Cristo, todos são servos. Ah, mas não existe hierarquia, pastor? Mesmo na igreja não existe o pastor, o presbítero, os diáconos, não existe isso. Mas o pastor não é o maior, nem o presbítero é o maior. Ali na igreja, cada um de nós é servo. Todos nós estamos ali para lavar os pés, para servir a igreja e fazer o melhor para todos. E deveria ser assim onde o reino de Deus está presente, mesmo onde existe um rei, mesmo onde existe um governante. Não é para oprimir o povo, não é para fazer leis injustas, não é para cercear os direitos do cidadão, não é com esse propósito de maneira alguma. No reino de Cristo todos são servos. E qual deve ser a atitude do servo? A atitude do servo deve ser servir com amor a quem precisar, até mesmo um inimigo. Até mesmo um inimigo. Em Romanos, no capítulo 12, verso 20, diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. É o ensino de Jesus no reino. É o ensino de Jesus. Olhe para os evangelhos. Não vá no livro de sociologia, não vá para o livro de política e de economia mundana. Se você quiser saber como você deve agir como um servo de Deus, como um cidadão que serve ao reino de Deus, e o cidadão que serve ao reino de Deus, mais uma vez eu digo, é o melhor cidadão também aqui, você deve olhar para o que Cristo fez, como ele agiu e o que ele ensinou. É assim que nós devemos agir. Não é para o que os grandes especialistas na autoridade, blá, 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 eles falaram. Não é para isso. Eu não estou desprezando o que eles ensinaram. Eu quero que você entenda isso. Mas se o que eles ensinaram e o que eles ensinam não está de acordo com o que Jesus Cristo ensina, nós ficamos com o que Jesus Cristo ensina. Porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se existe alguma subversão cristã, é essa. Mas essa subversão não é uma subversão, queridos irmãos, para o mal. Porque aquilo que Cristo ensina sempre será o melhor para o homem. Nunca o que Jesus Cristo ensinar, nunca o que Jesus Cristo mandar será ruim. Sempre será o melhor para o homem. Porque Ele nos criou. Através de Cristo nós somos criados. E Ele nos redimiu.
porque Ele nos ama de verdade, é o único que ama o ser humano de verdade, que não ama o poder pelo poder, que não ama o que o poder lhe confere, as riquezas. Ele deixou a sua glória e veio para habitar entre nós. Ele foi capaz de dar a sua vida por nós. Eu pergunto se algum governante faria isso por nós. Nenhum. De dar a sua vida por nós. Jesus Cristo fez, e Ele fez com o propósito de nos salvar. Então Jesus nos ensina que é pelo amor e pelo serviço que se constrói o reino de Deus. Vou repetir isso. É pelo amor e pelo serviço que se constrói o reino de Deus. Não foi com armas, não foi com críticas, não foi com maldades que a igreja triunfou sobre o ódio do judaísmo e do Império Romano perseguidor, mas foi através do testemunho de fé, de amor e de serviço dos cristãos obedientes e comprometidos com Cristo. Foi através desta verdade, que o Evangelho triunfou sobre os grandes poderes, queridos e amados irmãos. Serviço de amor. Não é à toa que os milhares de órfãos e viúvas que viviam na maior pobreza nas ruas de Roma e do Império Romano eram acolhidos pela igreja, e a igreja cuidava deles, a igreja cuidava de milhares e milhares de órfãos e viúvas mortos pelos tiranos de Roma, de Nero, de Domiciano, de Calígula e de tantos outros imperadores terríveis. Em lugar de eles lutarem contra esse ou aquele, a luta dos cristãos era através da proclamação da verdade, do ensino da verdade, e esse ensino da verdade influenciava tanto a vida dos cristãos que eles iam para as ruas e traziam aquelas pessoas pobres, miseráveis, e foi a partir dali que o reino de Deus começou a triunfar, então, sobre a vida de todos os imperadores maus de Roma. Eu volto a ler o versículo 15, que diz: pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Todo governante, todo cidadão que age por vingança, age sem amor, que não age como um servo de Deus, é um ignorante e um insensato. Ele faz as coisas sem considerar o todo. E isso é horrível. Agora veja o versículo 16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Que coisa maravilhosa! Quer algo mais claro do que isso? Foi assim, queridos, que Martinho Lutero, o grande reformador da Reforma Protestante, ele entendeu. E tem uma frase famosíssima de Lutero que diz assim: um cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Um cristão é servidor de todas as coisas e sujeito a todos. O cristão é livre, ele tem liberdade para fazer o que quer, menos para pecar. Porque a sua liberdade é para buscar a santidade em Cristo, para servir a todos. Então, dessa maneira, o cristão também é servo de todos. Nós somos livres porque Cristo nos libertou. Ele nos libertou do pecado, libertou-nos de nós mesmos, libertou-nos das amarras do diabo que se manifestam em ideologias, em cosmovisões contrárias ao ensino do reino de Deus, esse sistema diabólico que rege o mundo onde nós estamos. Nós somos livres para servir a Cristo, para vivermos como servos de Deus. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 1, ele diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. O cristão é livre para se livrar destas coisas, queridos. Estas coisas fazem parte do mundo pagão, que não conhece a Cristo, que não tem a Cristo como Senhor da sua vida. Um cristão não é hipócrita, um cristão não engana os outros, o cristão não é maldoso, o cristão não é maldizente, não é.
Então Pedro passa a discorrer como o cristão deve manifestar o seu compromisso com Cristo como Senhor da sua vida. E ele fala como deve ser o compromisso do cristão no seu lar, no seu trabalho, na sociedade onde ele está. O cristão deve viver a realidade do reino dentro do contexto onde ele se encontra, onde ele se encontrar, onde ele estiver, ele é servo. Ele é servo do reino, ele é servo do rei, ele é filho de Deus, ele é um marido, filho de Deus, ele é um pai, filho de Deus, ele é um empregado, filho de Deus, ele é um patrão, filho de Deus, ele é um cidadão, filho de Deus. Ele crê que a vida de fé, a vida de amor e serviço obediente a Cristo tem o poder de transformar a realidade onde ele estiver, por causa do seu testemunho de fé, de amor, de justiça, de verdade. Ele impacta como Jesus Cristo impactou, porque o mesmo Espírito Santo que habitava em Cristo habita na vida do cristão. E quando o cristão age em obediência a Deus, age em obediência ao reino de Deus, com os valores do reino de Deus, onde ele estiver, ele vai impactar, ainda que ele possa ser perseguido por alguns, ainda que a sua imagem possa ser denegrida por alguns, como foi Daniel, como foi o Senhor Jesus Cristo, como foram os primeiros apóstolos, mas tudo que disseram sobre eles era mentira. Jamais disseram qualquer coisa contra eles que puderam provar alguma coisa, dizendo, olha isso, não conseguiram, porque a vida deles era uma vida de testemunho fiel a Deus, fiel a Deus. Eu tenho várias perguntas aqui para nós. Será que entendemos a mensagem do Evangelho? Será que estamos vivendo a realidade do reino por meio de nossas vidas? Será que estamos encarnando essa mensagem no nosso dia a dia, nas palavras que falamos e escrevemos? Será que as pessoas conseguem ver em nós o Cristo que professamos como o Senhor de nossas vidas? Ou será que estamos tentando viver um cristianismo sem Cristo? Sem amor, sem serviço e sem obediência. Cremos realmente que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação do pecador e da sociedade? Será que cremos nisso? Meus amados, é muito fácil falar de Cristo aos outros e não viver as implicações reais do senhorio de Cristo sobre nossas vidas. É muito fácil. A maneira como tratamos os outros revela a verdade sobre o nosso cristianismo. Vou repetir isso. A maneira como tratamos os outros revela a verdade sobre o nosso cristianismo, se nós estamos ou não a serviço do reino de Deus. Às vezes podemos estar tão impregnados de conceitos que apreciamos e os defendemos como se esses fossem a representação da vontade de Deus, mas muitas vezes não são. Às vezes nós falamos uma coisa na igreja e outra coisa fora da igreja. Na igreja, nós defendemos a Bíblia, falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, lemos o que Jesus fala, mas no dia a dia, na prática, no dia a dia, nós fazemos totalmente diferente daquilo que nós aprendemos ali. Não é à toa que muitos jovens, quando vão para a universidade, eu não estou falando só de jovens, não estou aqui atacando jovens, mas apenas falando uma realidade. Quando eles chegam lá na faculdade, rapidamente, tudo aquilo que eles aprenderam na igreja, tudo aquilo que eles viviam antes, ali através de ensino de A, de B, dos professores que dizem A ou B, de livros que eles entram em contato, eles se tornam outras pessoas. E eles passam não mais a defender aquilo que a Bíblia Sagrada diz, eles passam a defender o que as ideologias que eles aprendem no banco da universidade ensinam. É interessante isso. Então, nós começamos a defender ideias, começamos a defender pessoas, partidos, começamos a atacar outras pessoas que pensam diferentes de nós e denegrimos a imagem dessas pessoas e pensamos ainda que estamos exercendo o nosso papel como cristãos. É muito triste isso. Amado irmão, eu sei que é papel da igreja ser consciência do Estado e também da sociedade. Exercer também o seu papel profético na sociedade onde nós estamos. Mas nós devemos, como filhos de Deus, avaliar diante do Rei Jesus, o Senhor dos Senhores, e do seu ensino, quais são as motivações reais que nos levam a fazer o que fazemos
e a falar o que falamos, porque nós não vemos no ensino de Cristo, nem mesmo dos apóstolos, nada que denigra as pessoas, os governantes, por pior que eles fossem. Pois já basta sermos cristãos comprometidos com os valores do reino de Deus para sermos alvos de ataque e oposição. Mas nós precisamos agir como Cristo, agir como Cristo em sabedoria, como Cristo agiu em sabedoria, em amor e em prudência, como verdadeiros cristãos. E o que diz o versículo 17 do nosso texto de 1 Pedro 2, diz assim: tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. É assim que um cristão vive. Por isso ele tem condições de orar e clamar a Deus. E quando ele clama a Deus, o Senhor o ouve. Porque se o Senhor é quem estabelece as autoridades, o Senhor também tira as autoridades. Quando o cristão ora e quando o cristão verdadeiramente arrependido, ele se volta para o trono da graça de Deus, Deus ouve a sua oração e o atende. Será que é por causa disso que nós temos sido tão pouco atendidos em nossas orações? Exatamente porque nós queremos agir por conta própria, agir de conformidade com o que as pessoas ensinam e dizem, não de acordo com aquilo que Cristo ensina e diz. Nosso exemplo é Cristo, meus irmãos. Nosso exemplo é Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo. A nossa vida deve ser edificada sobre ele, sobre esta rocha. Então, quem nos perseguir, quem nos maltratar, vai ter que se ver com Cristo e não conosco. Não conosco. Então, queridos irmãos, o cristão, ele não é um subversivo. O cristão, ele não é um revolucionário. Um cristão, ele não faz levante contra o governo. Ele não faz isso. Ele ora, ele testemunha a sua fé, ele busca Deus e ele confia na providência divina do Deus soberano a quem ele serve. Porque esse Deus soberano, ele não é só soberano sobre a igreja. O Deus soberano é soberano sobre tudo e sobre todos. A sua vontade prevalecerá sempre sobre tudo e sobre todos. É isso que nós devemos entender, pregar e viver para a glória e para a honra do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos ajude a vivenciarmos a fé que professamos no nosso dia a dia, né? E que nenhuma ideologia humana interfira na maneira de nós pensarmos e vivermos, porque nós vivemos para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Queridos, eu quero convidar você, né, para estar conosco hoje no culto da noite, às 7 horas da noite. O culto está sendo transmitido através do YouTube, pela página ali da Segunda Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. A nossa imagem ali ainda não é muito boa, né? Nossa igreja é uma igreja simples, ela não tem uma aparelhagem assim, mas nós temos procurado já realizar o culto, né, presencial, e nós queremos convidar você para estar conosco, se você quiser e puder, né? Pedimos aos irmãos que nos acompanhem também através do YouTube, estejam orando pelo culto da noite. Amanhã parece-me que vai haver um novo decreto do prefeito aqui de São José do Rio Preto, eu não sei, saiu hoje no Jornal Diário da Região, que talvez possa voltar atrás nessa liberação dos cultos presenciais. Se isso acontecer, nós voltamos todas as transmissões aqui pelo Facebook. Se não acontecer, nós continuamos como estamos, tá bom? Mas nós obedeceremos aos decretos e oraremos para que Deus, o nosso Deus soberano, ele realize a sua vontade. Como bons cristãos, nós estaremos obedecendo e esperando em Deus. É isso o que faremos.
Queridos, Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar para concluir esse tempo que passamos aqui juntos para a glória do Senhor. Pai, nós oramos, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor faça de nós verdadeiros discípulos de Jesus. Homens, mulheres, jovens, idosos, ó Deus, que abençoam e que são abençoados devido ao compromisso com Cristo e com seu reino. Queremos, ó Deus, ser essa dinamite do Senhor, que é o Evangelho do Senhor. Queremos encarnar esse Evangelho, ó Deus, em nossa vida, em nossa maneira de falar, em nossa maneira de viver. Abre os nossos olhos, ó Deus, converte o nosso coração a Ti. Queremos ser de fato obedientes a Cristo, obedecendo a palavra de Cristo. Queremos ser comprometidos com o reino de Deus e não com os ideais humanos, a não ser que esses ideais sejam submissos à palavra de Deus e à vontade soberana de Deus. Pai querido, converte-nos a Ti. E Pai, nós oramos pelo nosso país, pedindo pelas nossas autoridades. Ó Deus, em todos os níveis de autoridade, pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas autoridades, que elas se sujeitem ao Senhor. Ó Deus amado, que o Senhor incline o coração delas para fazerem a Tua vontade. Pedimos, ó Deus, que também o Senhor incline o nosso coração para obedecermos aquilo que é justo, aquilo que é correto para o nosso próprio bem e para o bem da nossa sociedade. E oramos, ó Pai, para que o Senhor intervenha, Senhor meu Deus, trazendo, ó Deus querido, cura para essa enfermidade tão terrível que aí está, assolando, ó Deus, não só vidas, mas também assolando, Senhor meu Deus, a economia e o emprego de tantos, ó Pai. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor intervenha, se assim for da Tua vontade, para a glória do Teu santo nome. Ouve a nossa oração e venha o Teu reino sobre o nosso país, para a glória e para o louvor do Teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, Deus abençoe a todos. Um excelente domingo. Até a noite, se Deus permitir.